Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu Tocha do canal Consciência em Movimento. Vamos aí para mais um episódio da nossa conexão aqui em movimento, né? Motovlog. Hoje eu sinto de falar a respeito de travessias. Na verdade, é o atravessamento. Vou explicar a diferença de um e do outro. Não vou explicar nada. Mas o atravessamento. Eu sinto de falar a respeito da... como a gente consegue atravessar, lidar com essas energias densas, obscuras muitas vezes, que estão impondo uma agenda no mundo. Existe um design por trás, existe uma arquitetura do medo para que a gente fique preso, cativo nessa energia densa, cristalizada, pequeno eu da insuficiência, da falta, de tudo aquilo que não permite a prosperidade real, né? Como que a gente atravessa essas energias? Como que isso penetra no seu ser? Isso te gera ansiedade, isso te gera medo, paralisante muitas vezes. Isso te gera insegurança, né? Então, e aí eu quero propor aqui uma ideia de como atravessar, sem que cause tantos problemas. Peço desculpa aí de antemão, se o vento aqui hoje está muito forte. Então, acho que vai captar um pouco mais aí do vento. Então, quando a gente olha para a arquitetura do mundo e da nossa ontologia, né, nosso desenvolvimento do nosso ser inserido dentro desse mundo, a gente vai ter aí do Jung, né, o psicanalista Carl Gustav Jung, a gente vai ter a questão do self, né? A gente vai ter a questão também do inconsciente coletivo. Então, como que um atravessa o outro, assim, né? Porque é sempre é relacional, sempre. É sempre uma via de duas mãos. A gente cria o mundo e o mundo cria a gente. Então, em um contexto onde o mundo atravessa guerras e rumores de guerras, né? Tudo arquiteturado, né? Pelos príncipes aí do destino, os cavalistas, enfim. Sionistas. A gente tem que nomear quem são os donos do poder, né? Pra gente não ser uma vítima indefesa, pra gente saber com quem que a gente está trabalhando, com que forças. Porque tomando consciência é a única forma de operar uma real e significativa mudança. Peraí que eu me perdi, só um segundo. Então existe um inconsciente coletivo que está vibrando numa esfera de medo, de inconsciência, de agressividade, de ódio. Muitas vezes a gente sofre esse atravessamento inconscientemente, justamente porque é o inconsciente coletivo, a gente acaba pegando para nós certas características desse espírito do tempo, assim, né? Vou dizer dessa forma, esse zeitgeist. Mas não são nossos, não tá na gente. Então, como que a gente consegue se firmar, se ancorar, para que a gente não seja canal desse ruído, né? Dessa poluição psíquica que está controlando cada um de nós, mesmo que a gente não queira, por mais que a gente se diga pessoas conscientes, e muitas vezes a gente é consciente mesmo, mas sempre vai ter algo te atravessando que você não está 100% consciente, né? A gente não é um onipotente para saber de tudo. Olha o carro balançando ali, que medo. Bom. Então, para a melhor forma da gente atravessar esse espírito do tempo, eu espero que esteja gravando. Tá. A melhor forma de atravessar esse espírito do tempo é se ancorar em você, na sua luz, né? Porém, a sombra coletiva só vai encontrar ressonância em você se você ainda não enxergou os padrões dos quais você atua, muitas vezes.
aquela questão de cair sempre no mesmo buraco. Se você ainda não olhou pro buraco e falou, não quero mais cair nesse buraco, então você ainda vai ter que cair mais algumas vezes no buraco. O mundo tá o tempo todo te convidando pra guerra. Se você aceitar o convite, você nunca vai ter paz. E aí esse é um nobre compromisso que a gente precisa ter enquanto ser desperto de luz, trabalhador da luz, que está aqui firmando a consciência e ancorando uma nova realidade para ocorrer uma efetiva transformação do nosso mundo material. É você se comprometer com o seu trabalho de sombras, né? Seu shadow work. É você estar bem consciente do seu ser, quem você é, e não aceitar convites para a guerra. Não aceitar as manifestações inferiores, das realidades inferiores, que estão a todo tempo querendo te tragar para um nível de consciência abaixo. Porque a Matrix, como ela está dada, ela necessita que a gente opere dentro de padrões conscienciais, né? Consciência, baseados no medo, baseados na escassez. Porque só assim ela consegue manter a gente sob controle. E um ser que não está sob controle dela, para ela, é um ser perigoso. Né? Ser perigoso porque ele consegue escapar desse cativeiro da matéria, desse cativeiro da Matrix, e consegue acessar novas realidades. Poderia me alongar um pouco mais nesse assunto. Tem muitas nuances para ser tratado desse assunto, mas eu acho que eu só queria mesmo jogar essa luz, essa consciência, e a gente vai trabalhar esses assuntos em outras oportunidades. Vou dar um corte. Se eu lembrar de mais alguma coisa dentro desse contexto, eu volto aqui para falar com vocês mais um pouquinho. É isso, galera. Estejam em paz, estejam aí bem e com saúde. Sempre conscientes na presença. E uma presença sóbria, sem aceitar os convites da guerra. Vamos ser luz. Dissipar a sombra coletiva. Mas que isso seja dolorido. Eu queria falar mais uma coisa aqui desse assunto, hein? Mas peraí, deixa eu dar um corte. Pronto, eu acho que lembrei aqui o fio que eu queria usar como fio condutor. Então, a grande questão é que muitas vezes a gente se sente impotente, né? A respeito da condição do mundo. E, de fato, causa uma super sensação de impotência, por não poder fazer nada, né? Muitas vezes, aos nossos olhos. Mas justamente porque a gente tem essa visão apenas do campo da matéria física, da 3D, né? Da tridimensionalidade, do pensamento newtoniano, né? Muitas vezes até das engrenagens, né? Desse universo tridimensional. Porém, existem coisas significativas que acontecem num campo mais sutil. Vocês já perceberam, né? Quando a gente tem um momento de eureka, né? Um pequeno... Como chama? Bom, enfim, momento de eureka. E aí, de repente, em todo lugar você vê que teve esse mesmo momento de eureka, né? Parece que a gente está ligado numa rede de pensamento, numa internet neural. Esse seria o consciente coletivo, né? Então, quando a gente tem determinada integração de um aspecto da sombra dentro da gente, a gente está atuando no self, no nosso self, a gente está atuando no coletivo. O hinduísmo vai chamar de Paramatma, que é a grande alma, né? Alguns gnósticos vão falar de alma mater, a alma do mundo. A alma do mundo, por exemplo. Pneu aqui na frente, olha o perigo. Agora, vou brincar, né? Porque o cara não... Então, quando a gente tá no mundo, cara, a gente tem que estar consciente, protegendo a nossa energia, protegendo a nossa integridade, até física, mas também a psíquica,
Muitas vezes a gente precisa se recolher para fazer esse trabalho de integração. E aí, quando a gente consegue integrar e retornar ao mundo, a gente leva uma partícula de luz, né? Quando a luz... Aí os físicos também vão falar agora sumiu a palavra, né? Plasma. O colapso da função de onda da luz, ela colapsa na matéria, né? A hora a luz é onda, a hora ela é matéria. Então, quando a gente leva para o mundo essa função da luz colapsada na matéria, a gente traz uma nova realidade para o mundo. E é a partir desse nível de entendimento, desse nível de integração do self, do ser individual, a gente atua no coletivo. Essa é uma realidade já muito bem trabalhada por perspectivas psicanalistas, principalmente aí do Jung, né? Tem também os transpessoais, Gurdjieff e mais alguns que acessaram esse campo da transpessoalidade. E essa perspectiva, então, que eu queria deixar aqui, caso vocês não conheçam nenhum desses termos, dá uma pesquisada, porque o assunto é profundo. Demanda um preparo para entender isso, demanda estar disposto e disponível a acessar esse campo. E se a gente continuar preso dentro da matrix arcôntica, a gente nunca vai conseguir acessar um novo paradigma, porque o mundo é desenhado para ser uma prisão. Para ser um pagamento de boleto eterno, para ser um pagamento de purgatório eterno, pagar nossos pecados, né? E então, para a gente criar esse novo mundo, a gente tem que estar alinhado a frequências um pouco mais elevadas. Esse é o convite que eu deixo aqui para vocês, que a consciência desperte aqui em todos os lugares. Acesse também essas novas frequências através de mantras. Muitas vezes você se recolhe, faz um mantra, uma oração, uma repetição de um nome divino. Isso vai te colocar naquela frequência para conseguir se distanciar um pouco da névoa, enxergar com mais clareza e poder voltar à sobriedade, ao seu ser, ao seu self, que está integrado com a unidade, com a unicidade. É isso que a gente precisa abandonar. A frequência da dualidade, a dualidade que é tão própria e inerente desse plano. Então é isso, vou ficando por aqui. Vamos sair da unidade e vamos da duplicidade, vamos para a singularidade, a dualidade, né? Dualidade tão presente aqui, onipotente, onipresente nesse plano. Então vamos fazer um descolamento e integrar essa nova realidade do da singularidade, na mônada, na consciência, na hiperconsciência, né? Fazer a gestão aí da nossa energia física, psíquica, em prol de algo transcendente, almejar com toda a força, toda a vontade a transcendência, porque é só através da transcendência que a gente vai poder superar esse mundo que ficou para trás. A nova era está aí, ela está convidando a gente a todo momento. Então é uma questão muitas vezes de escolha. O mundo lá atrás está colapsando. Agora quem tem que escolher e criar uma nova bolha, um novo mundo, com novas regras, com outras formas de ser e existir, sendo atravessado por essa força coletiva nova e permitir que ela permeie dentro do seu ser. E aí você integra esse consciente coletivo também, e aí você é luz, aí você cria essa nova realidade. Vamos junto, deixa aqui o convite, vem com a gente, se inscreve aí no canal se não é inscrito, e a gente vai trazer muitas outras reflexões aqui para tentar criar uma onda positiva, tá? Para esse mundo que está em transformação. Forte abraço aí, fiquem com Deus, axé, luz, amor, a forma que você chamar a Deus. Vou ficando por aqui e força, vamos para cima. O novo mundo está só começando. Bora!